Renda fixa em dólar, uma das alternativas mais seguras para diversificar o seu patrimônio. Será que vale a pena? Será que faz sentido ter bonds americanos na sua carteira de investimentos? Esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Eu vou te mostrar alguns detalhes dessas aplicações financeiras e principalmente alguns cuidados que você deve ter na hora de enviar o seu recurso para o exterior e investir em títulos de renda fixa, certo? Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, eu estou dividindo com vocês o meu conhecimento, a minha experiência no mercado financeiro, com algumas questões que eu já vi, seja estudando ou de experiência própria com clientes ou com meu patrimônio pessoal, e eu vou dividir isso com vocês. Lembrando que investir em dólar é uma forma excelente de você proteger o seu patrimônio do risco país, que é o risco, né, da economia, o risco político, o risco econômico aqui do Brasil especificamente. Então, quando você aloca o seu patrimônio numa moeda mais forte, como o dólar, né, numa das principais economias do mundo, você está diversificando o seu patrimônio, você está protegendo o seu patrimônio e dependendo do caso, né, quando a gente fala de uma estratégia de sucessão patrimonial, pode ser muito importante também porque você já vai enviar o seu recurso para o exterior, vai ter investimentos no exterior que vão passar diretamente para os filhos. Mas isso é um assunto para um outro vídeo, certo? Mas o ponto principal é, quando você aloca em dólar, quando você investe em dólar, você está se protegendo da alta inflação no país, da desvalorização monetária, de crises financeiras, crises políticas, certo? A polarização que a gente tem no Brasil, as falas recorrentes de todos os presidentes, né, que a gente tem, e questões como corrupção, fraude nas empresas, tudo isso que está atrelado, né, ao risco jurídico, a várias questões que a gente tem aqui no Brasil que acabam afetando então os nossos investimentos, o nosso emprego, o nosso trabalho, certo? Porque nós estamos, né, fisicamente no Brasil, certo? Então, por isso é muito importante você enviar uma parte do seu patrimônio, certo, para o exterior e investir em ativos como a renda fixa em dólar ou em ações americanas, como eu já mostrei nos últimos vídeos. Mas então, agora vamos focar na parte da renda fixa especificamente. Então, o que são os bonds americanos? São títulos de dívida de grandes empresas, médias, pequenas empresas, enfim, e também governos que estão à disposição para compra, certo? Onde basicamente é como se você estivesse emprestando dinheiro, na verdade é isso, né? Você está emprestando dinheiro para uma companhia e ela está emitindo um certificado de dívida que garante então que você tem juros, amortizações e o principal para receber, certo? Esses juros normalmente, tá? Pode variar um pouco de um título para outro, mas geralmente são juros, são pagamentos semestrais que você recebe em conta. Então você aloca lá 100 mil dólares, por exemplo, a uma taxa de 5% ao ano, por exemplo, você vai receber 2.500 dólares a cada 6 meses, certo? Mais ou menos, né? A cada 6 meses, então. Então essa é a ideia de um título de renda fixa. É importante destacar que na renda fixa, diferentemente das ações que são, de certa forma, homogêneas, né? A mesma ação, a mesma empresa ela emite apenas uma ação, pode ter mais de um tipo de ação, mas é apenas um ativo, um único ativo ali, a gente está falando de uma parcela da mesma empresa, uma parcela igual da mesma empresa, certo? Que é uma ação. Quando a gente fala em títulos de renda fixa, isso tem uma diferença muito grande, porque na renda fixa a gente tem diferentes indexadores, então pode ser inflação, pode ser um juro pré-fixado, pode ser um pós-fixado, né, na taxa de juros americana, então existem esses três tipos, e também prazos diferentes, ou seja, maturidades, né, maturities, diferentes em cada título. Então podem ter títulos de curtíssimo prazo, né, de até um ano, de médio prazo, então de 1 ano a 5 anos mais ou menos, e de longo prazo, que são aqueles títulos acima de 5 anos. E uma mesma empresa, ela pode ter, geralmente ela tem na verdade, né, dívida com vários vencimentos. Então você pode, como exemplo, né, montar uma carteira de ativos de uma mesma empresa com vários vencimentos diferentes. Lógico que isso não é um procedimento recomendado, né, pensando numa alocação de ativos, né, e diversificação, mas só um exemplo aqui, uma mesma empresa pode emitir títulos de vários vencimentos distintos, certo? Junto com esses vencimentos existem também os riscos, porque o título de renda fixa ele
ele tem uma certa garantia de pagamento, certo? A empresa está se comprometendo a fazer os pagamentos de juros e amortização, mas na hora de selecionar esses ativos é muito importante entender a saúde financeira da empresa, a capacidade que ela tem de geração de caixa para pagar os juros dessa dívida que ela está adquirindo, ou seja, será que a empresa vai quebrar ou não? A receita dela é atrelada a alguma commodity, ela tem uma variação muito grande de receita, qual o percentual da receita que é recorrente? Então são várias características, vários indicadores que a gente olha na hora de comprar um título de renda fixa que acabam influenciando no risco de uma aplicação e, obviamente, na rentabilidade. Ou seja, geralmente os títulos de renda fixa que têm a maior taxa de retorno, eles têm também o maior risco de você perder dinheiro ou da empresa não te pagar aqueles juros. Então, para a gente aqui na Musa Capital, o nosso foco não é ter a maior rentabilidade. Lógico, a gente quer ter maior rentabilidade sempre, mas a gente não vai assumir muito risco para ter essa rentabilidade. Então a gente procura otimizar a relação de risco-retorno, certo? Ter uma carteira bem diversificada e segura, de forma a proteger o patrimônio, a garantir que não vão ocorrer perdas, certo? No dinheiro, no patrimônio dos nossos clientes. Agora tem um ponto de alerta aqui, um dos cuidados que você tem que ter na hora de comprar títulos de renda fixa dolarizados, tá? Está muito comum ultimamente dos profissionais de investimentos, os assessores, gerentes bancários e tudo mais, recomendarem títulos de renda fixa emitidos por empresas brasileiras nos Estados Unidos. Então, empresas como a BRF, o Banco do Brasil, a Klabin, várias outras empresas, a Vale, Petrobras, enfim, várias outras empresas aqui do mercado brasileiro que têm seu capital, têm à disposição o mercado internacional e conseguem emitir bonds, emitir títulos de renda fixa lá nos Estados Unidos em dólar. E por isso, então, vários assessores de investimentos têm recomendado esses títulos aos seus clientes lá no exterior. Isso porque, à primeira vista, esses títulos têm uma taxa de rentabilidade alta, certo? Então lembre-se que a taxa de rentabilidade, quanto mais alta, teoricamente, maior o risco daquela aplicação, certo? Então as empresas brasileiras, por estarem localizadas no Brasil, por serem suscetíveis ao risco país, aquele que eu comentei no início, elas geralmente têm uma taxa de rentabilidade maior lá nos Estados Unidos, e por isso acabam se tornando investimentos atrativos aos investidores brasileiros. Mas tem um grande problema nisso. Quando a gente está investindo no exterior, a gente está procurando uma diversificação, você quer justamente o oposto ao Brasil, você não quer alocar o seu recurso no Brasil, certo? Você quer se proteger do risco país. Então, quando a gente está diversificando a carteira, procurando ativos dolarizados, para proteger o nosso patrimônio do risco país, o risco político, o risco econômico, de crises, de inseguranças, de polarizações que a gente tem aqui no Brasil, o nosso objetivo é ter ativos que sejam totalmente descorrelacionados com a economia brasileira. Então, quando você vai investir no exterior, através de uma corretora, de um banco, seja aqui do Brasil ou diretamente lá fora, não faz sentido, em hipótese alguma, você comprar títulos de renda fixa de empresa brasileira, de empresas brasileiras, porque você está usando uma moeda mais forte, como o dólar, então de fato vai ter um grau de proteção aqui, mas ao mesmo tempo você está alocando em empresas suscetíveis ao risco do Brasil, ao risco país do Brasil. Então, quando você pensa numa diversificação, você quer proteger o seu patrimônio, você quer ficar, não quer ficar, na verdade, você não quer ficar à disposição, você não quer sofrer o risco de variações que a gente pode ter aqui no Brasil, porque a parte do seu patrimônio que está alocada aqui no Brasil já vai sofrer com isso, a sua renda vai sofrer com isso, você vai sofrer com a inflação aqui no Brasil, certo? Com crises e tudo mais, então isso já vai ser um grande problema para você e então, o patrimônio que você enviou para o exterior para se proteger desse risco, ele não pode estar alocado, em hipótese alguma, em empresas brasileiras. Ele tem que estar alocado em empresas americanas, certo? Faz sentido para você? Comenta aqui embaixo o que você acha, se vale a pena investir em dólar e comprar empresas brasileiras ou não. E também, se estiver gostando do vídeo até aqui, eu peço que você deixe seu like e se inscreva no nosso canal para continuar acompanhando o nosso conteúdo.
Mas por que então que não vale a pena investir em empresas brasileiras lá no exterior, certo? Porque um dos principais mercados, na verdade, o principal mercado financeiro do mundo inteiro, as principais empresas, a principal economia hoje do globo, certo? É os Estados Unidos. Então, investindo no exterior, você tem à disposição mais de 5 mil, mais de 6 mil empresas diferentes para diversificar o seu capital e proteger o seu patrimônio em relação ao risco político, às políticas fiscais erradas do governo, certo? De muito gasto, de aumento de impostos, do Haddad, do Lula, enfim, ou de qualquer outro governo, né, que vem assumindo aqui para frente. Quando você manda para o exterior o seu dinheiro, você tem à disposição uma gama de investimentos de empresas, seja em renda fixa, em ações, qualquer tipo de ativo, muito maior do que no Brasil. Então você consegue explorar um mercado muito mais desenvolvido, certo? Ainda na renda fixa, é possível explorar títulos públicos, não só dos Estados Unidos, mas também de outros países. O mercado americano, como ele é muito desenvolvido, como eu falei, todos os países, empresas de vários países do mundo inteiro têm seus títulos de renda fixa oferecidos no mercado americano. Então, quando você vai alocar lá no exterior, você tem à disposição não só os títulos públicos americanos, mas também de diversos outros países, da Europa, da Ásia, da África, até da América Latina, né? Você pode comprar títulos públicos, inclusive do Brasil, mas pensando na diversificação não faria sentido, né? Mas você pode explorar títulos públicos de outros países, como a Colômbia, Argentina, Chile, enfim, que também são negociados no mercado americano, certo? E por último, e não menos importante, que nos Estados Unidos, por ter um mercado muito bem desenvolvido, você tem acesso a muitos ETFs, que são fundos de investimentos listados em bolsa, certo? Onde esses fundos vão ter uma carteira muito bem diversificada, tem opções de investimentos de vários prazos médios, né, de vencimento, tem vários tipos de ativos, tanto americanos, tem do mundo inteiro, que alocam em títulos públicos, que não alocam em títulos públicos, que compra apenas empresas grandes, que compra apenas empresas pequenas. Então, através de um ETF de renda fixa, não um ETF de renda variável, que também existe, né? Mas no ETF de renda fixa, você consegue ter uma diversificação muito grande, uma proteção, certo, em relação à crise, à quebra de alguma empresa específica que você estiver comprando, e você delega, então, a seleção desses ativos, né, para uma equipe de profissionais e consegue, através de um único ativo, comprar títulos de renda fixa de mais de 100, de 200, de 500 empresas, dependendo do caso, com diferentes vencimentos, diferentes indexadores, certo? Então você consegue ter uma diversificação bem interessante, uma proteção mais interessante, vai receber os juros ali mensal, trimestral, semestral, anual, dependendo do ETF. Então existem várias alternativas de investimento que você consegue acessar com baixo custo e também uma facilidade muito grande, uma liquidez muito grande, lógico, entendendo, né, se cada um desses ativos faz sentido de acordo com o seu perfil, com o seu momento de vida, com seus objetivos financeiros daqui para frente. Então é bem importante adequar, né, entender o que você pretende fazer com o patrimônio, quais seus objetivos daqui para frente, como que é a sua carteira de investimentos, né, o seu patrimônio como um todo, antes de selecionar qualquer tipo de investimento. E esse é o nosso trabalho aqui na Musa Capital. Além da gente analisar as empresas, entender o risco atrelado àquele ativo, a gente também sabe, conversando, né, entendendo e personalizando a carteira do nosso cliente, selecionar quais ativos que devem entrar, quais que podem entrar na carteira, de forma a não impactar o cumprimento dos objetivos, de não ter um risco muito alto na alocação, ou seja, a gente nunca vai recomendar que você compre um ativo de renda fixa de uma empresa brasileira, sabendo que você já tem exposição, certo, ao mercado brasileiro. E aí, lógico, isso depende muito de cada carteira, cada cliente, né, de como que é o seu patrimônio, como que ele está distribuído aqui no Brasil, se ele está no Brasil ou fora, enfim, tudo isso a gente vai levar em consideração antes de recomendar qualquer tipo de investimento. Então, se você quiser conhecer o nosso trabalho de consultoria, entender como que a gente faz o nosso processo de análise de ativos e também de alocação, certo? De seleção dos ativos que entram na carteira,
entre em contato através do link que tem aqui embaixo, que um dos nossos profissionais vai conversar com você, apresentar o nosso modelo de consultoria, mostrar o nosso processo de análise, certo? De avaliação de ativos e caso você queira dar prosseguimento, aí sim a gente vai pegar todas as informações em relação ao seu patrimônio, entender como que ele está distribuído, avaliar cada um desses ativos para entender se a gente precisa comprar, vender, manter, enfim, certo? E depois sim fazer uma sugestão, né, de modificação de patrimônio. Se você não tem recurso no exterior, a gente vai recomendar que você envie um pouco, lógico, fazendo todo o acompanhamento, reuniões mensais de avaliação da carteira, de cenário econômico e tudo mais. Então, o nosso processo aqui, ele é bem detalhado, bem minucioso, certo? E ele é feito em vários passos, levam algumas reuniões até a gente poder te recomendar uma carteira de fato. Então, entre em contato para conhecer o nosso serviço. Então, esse era o conteúdo do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.